Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículo 1. Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículo 1. Ontem houve um mover extraordinário aqui na Santa Ceia, através de uma poderosa palavra do nosso pastor presidente Robson Ferreira, que, como foi falado aqui pelo nosso querido pastor Sanzio Soares, já se encontra no nosso meio e é sempre uma honra ouvi-lo. Há 11 anos que eu ouço aquele homem de Deus e não me canso de o ouvir, à semelhança dos obreiros todos que aqui estão, com certeza. Ora bem, Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículo 1. Quem abriu, diga amém. Por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar. E matou à espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos asmos. E havendo prendido, o encerrou na prisão, entregando a 4 quaternos de soldados, para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Até aqui, meus irmãos. Meus queridos e amados irmãos, estamos diante de uma palavra do Senhor, de uma palavra descrita no livro de Atos dos Apóstolos, de um livro que faz a ligação entre o Evangelho, Mateus, Marcos, Lucas e João, a ligação entre o Evangelho e também as cartas, as 21 cartas descritas no livro de Deus. E esta ligação, ela serve para descrever os muitos atos de homens de Deus, homens que serviram ao Senhor com muita dedicação, com muito amor, os atos dos apóstolos, que fala mesmo os apóstolos. E para que esta palavra, ela nos explique exatamente aquilo que Deus quer para os nossos corações, temos que ir também para a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré, antes deste grande livro, em que o nosso Senhor Jesus, Ele pregava, Ele ensinava para as multidões, Ele caminhava operando milagres, operando sinais, operando milagres, operando sinais e maravilhas, onde ele tantas vezes ele orava ao seu Pai, a Deus, intercedia não só pelos seus discípulos, mas intercedia essencialmente por toda a humanidade, por todos os seus filhos. E como todos nós sabemos, houve também sobre ele uma grande perseguição, uma perseguição ao ponto de o maltratar, de o humilhar, de o matar, ao ponto de o crucificar em uma cruz, ao ponto de o colocar de uma forma tão avassaladoramente, uma forma tão atroz, tão desumana, que acabam por o crucificar, como todos nós sabemos, crucificando nos seus pés, nas suas mãos, colocando pregos nos seus pés, colocando pregos nas suas mãos, e fazendo com que ele viesse inclusivamente a clamar, e a clamar a Deus, a clamar ao seu Pai, mas nunca desistindo da sua cruz, nunca desistindo do seu calvário, e se humilhando, conforme está descrito em Filipenses, à morte e morte de cruz, para que a humanidade ela viesse a ser redimida, para que a humanidade ela viesse a ter uma nova esperança, para que a humanidade ela viesse a ter um novo sentido para as suas vidas. E dessa forma ele se deixa maltratar e humilhar e matar, e sabendo que ao terceiro dia o Senhor ressuscitou. E quando ele ressuscita durante 40 dias, ele ainda permanece aqui na terra,
e continua a ensinar aos seus discípulos e a apresentar-se àqueles que ele tanto amava, a apresentar-se a todos aqueles que também o maltrataram de alguma forma. E por 40 dias, até ele ascender aos céus, ele continua aqui a sua batalha na terra, e como que presencialmente a dizer que, apesar de ele ter sido morto, apesar de ele ter vindo com uma outra finalidade da salvação, de mostrar a salvação, de mostrar que ainda havia esperança, de mostrar que dentro dele havia um amor que era incompreendido pela maior parte da humanidade, e mesmo assim ele continuava durante 40 dias, como que a dizer: olha, mataram, maltrataram, mas eu ressuscitei. E ao ressuscitar, eu ainda continuo a vos dar as últimas instruções aqui na terra. E ele começa a dar as últimas instruções aqui na terra. E ele dando as últimas instruções para os seus discípulos, para todos aqueles que queriam ouvir. Mesmo assim, ele ascende aos céus. E quando ele ascende aos céus, ele diz: olha, eu vou para o Pai, mas eu vos entregarei o Espírito Santo. Ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de todo o poder. E nós sabemos que está descrito em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, que uma pequena multidão, ela começa a perseverar em oração para ser revestida do alto, para ser revestida do Espírito Santo de Deus. E diz a palavra de Deus que, estando reunidos ali no mesmo lugar, o Espírito Santo desceu sobre cada um deles e foram cheios do Senhor Espírito Santo. E Deus nos deu o poder de falar em novas línguas. E Deus nos deu o poder de vir a pregar o Evangelho de muitas e grandes formas, de muitas e grandes maneiras. Então os discípulos, eles começam a pregar sobre a face da terra, tanto em Jerusalém, como em Samaria, como nos confins da terra, conforme a ordenança do nosso Senhor Jesus. E eles começam a pregar com ousadia, com autoridade, e começam a entregar o Evangelho, a palavra do Senhor, e a dizer que o Senhor, ele tinha morrido, mas ele tinha ressuscitado, e que havia esperança para a humanidade, que ainda havia esperança para aqueles que se entregassem, para aqueles que não conheciam o Evangelho, para aqueles que quisessem reconhecer ao Senhor como seu único e suficiente Salvador, que havia uma esperança de uma tal forma que quem se entregasse, ele seria salvo, ele teria esperança, ele teria uma nova oportunidade para conhecer um novo céu e uma nova terra, uma nova esperança, um novo amor em Cristo Jesus. Mas diz a palavra de Deus que aqueles homens começaram a pregar com tanta intensidade, com tanta ousadia, pastor Romeu Ramos, começaram a ser perseguidos não só por homens que não conheciam a palavra, como Herodes, mas também por alguns judeus que perseguiram o Senhor Jesus. E eles, ao começarem a ser perseguidos, muitos deles acabaram por ser maltratados. Famílias inteiras eram como que perseguidas e maltratadas, eram separadas, havia uma tentativa de separação. E famílias inteiras, elas, ao serem perseguidas, cada vez que eram perseguidas, elas se entregavam mais a Cristo. Elas se entregavam mais a Jesus Cristo, elas se entregavam mais ao Senhor, elas acreditavam mais no Espírito Santo. Talvez você esteja a ver que a sua família, por momentos, quem sabe, foi perseguida em determinado momento, mas nesse momento que você foi perseguido, de alguma forma, você se entregou mais a Jesus, você se entregou mais ao Espírito Santo, você reuniu-se mais com a sua família, se entregando a Deus. Diz a palavra de Deus que alguns se tornaram mártires, como Estevão. Alguns se entregaram por amor a Cristo, por amor ao Espírito Santo. Alguns se entregaram por amor à obra, por acreditarem no Senhor, por acreditarem que Ele tinha vindo para levar todas as nossas enfermidades, para levar todas as nossas agonias, para levar todo aquilo que nos maltrata todos os dias. E alguns, ao pregarem com tanta ousadia, com a autoridade que o Senhor lhes deu, com o poder que o Senhor lhes deu, eles começam em contínua oração. Mas conforme continuavam em contínua oração, pastor Sâncio Soares, eles continuavam a ser perseguidos.
E diz a palavra do Senhor que Tiago, no capítulo 12, versículo 1, que Tiago, irmão de João, ele é perseguido ao ponto de morrer por amor ao Evangelho. Herodes Agripa era neto de Herodes, chamado Herodes o Grande. O Herodes, aquele Herodes que perseguiu e matou as crianças. Herodes Agripa, ele começa a perseguir os servos de Deus, os discípulos de Jesus. Talvez nós às vezes achemos algumas semelhanças. Quando você se entrega a Deus, você começa a olhar para o mundo à sua volta e começa como que a ver o mundo a persegui-lo. O mundo a não desejar que você vença, que você tenha atitude diante do Senhor, que você se entregue em pleno a 100%. Quando você começa a se entregar, algo se levanta para que você venha a desistir. Era o caso daqueles homens que começaram a ser perseguidos. Herodes, ele começa, quando ele mata a Tiago, ele vê que houve um clamor do povo judeu que agradou a massa que não conhecia a Jesus, a uma multidão que não conhecia nem acreditava em Jesus. Então ele começa a perseguir a Pedro e ele encerra a Pedro em um cárcere. Ele encerra a Pedro em uma prisão. E quando ele encerra a Pedro em uma prisão, seria para mostrar que o poder do homem, ele se sobrepunha ao de Deus, a tudo aquilo que eles tinham vindo a ensinar. Tinham-se passado cerca de 10 a 11 anos que Deus tinha sido elevado aos céus, estando à direita do Pai. E 10 anos eles seguiram de extrema perseguição. Mas os discípulos de Jesus, todo aquele que é discípulo, todo aquele que ama a palavra do Senhor, todo aquele que ama e é servo de Deus, mesmo sendo perseguido, mesmo havendo tentativa de humilhação, mesmo havendo tentativa de agonia sobre as suas famílias, saiba de uma coisa: todo aquele que tem o amor de Cristo no seu coração, mesmo que seja perseguido, jamais desistirá, jamais deixará de amar a Deus, jamais deixará de clamar a Deus, jamais deixará de orar, jamais deixará de buscar, jamais deixará de entregar a sua vida por amor a Cristo, jamais deixará de entregar a sua vida por amor àquele que veio para nos salvar, para se entregar, para redimir os nossos pecados e para se entregar sobre cada um de nós. Este homem de Deus, ele é encerrado na prisão. Mas quando nós vimos este homem encerrado na prisão, não vimos este homem a chorar. Vamos encontrar este homem na prisão, a dormir, descansado. Ele pregara a palavra do Senhor. Ele andava com Jesus, andou com Jesus. Ele ouvia todas as histórias do Senhor Jesus, todas as histórias de um reino diferente, de um reino que nos iria acolher de uma forma extraordinária, irmão. Não tinha a ver com nada de lamentações, não tinha a ver com nada de morte, não tinha a ver com nada de desprezo sobre a humanidade. Mas ele ouvira falar de um reino através da boca do seu dono, da boca do seu Criador, o Verbo, o verdadeiro homem de Deus, o próprio Criador de todo o homem, de toda a criatura da terra, de tudo que nós conhecemos, de tudo aquilo que ainda já foi construído, de tudo aquilo que foi criado, de tudo aquilo que ainda irá ser criado. Ele ouviu da sua própria boca que havia um outro reino, que havia uma outra esperança, que havia uma nova vida, uma vida eterna aos pés de Cristo Jesus, o Salvador, o Redentor, o Criador. Ele sabia tudo isso. É por isso que ele está ali, preso ali naquela masmorra. Diz a palavra de Deus que estavam 4 quartenos de soldados, 4 vezes 4, 16 soldados guardavam aquele homem de dia e de noite. Um homem que diz a Bíblia que ele andava com uma espada à sua cintura, mas todos nós sabemos que era um pescador, era um homem que não sabia usar a sua espada que ele sabia usar
era esta, meus irmãos. Essa espada que você tem aí na sua mão, ou que tem aí sobre a sua perna, era essa espada que Pedro, ele sabia usar, ele não sabia usar outra espada. Para que tantos soldados? Para guardar um homem que pregara a palavra de Deus, que pregava amor, que pregava salvação, que pregava redenção, que pregava que a multidão de pecados ela tinha que ser eliminada, que quem estivesse enfermo ele iria ser curado se acreditasse, se tivesse fé, se tivesse esperança, se desejasse uma nova vida. Mas era porque queriam apresentar aquele homem como se de um troféu se tratasse, irmãos. E a palavra de Deus que enquanto diz-nos que enquanto ele estava preso em uma casa de habitação, a casa da mãe de Tiago, Maria, da mãe de Pedro, estava a haver contínua oração em prol daquele servo, em prol daquele homem de Deus. Talvez você não saiba, irmão e irmã, que você esteja aqui esta noite e não sabe o porquê. Talvez você tivesse saído do Brasil só apenas há 5 anos, ou há 6 anos, ou há 4, quem sabe. Estava lá em agonia e em sofrimento. Mas aqui nesta casa de oração, enquanto muitas das vezes você estava lá em sofrimento, numa casa que não era a casa de Maria, mas era a casa de oração aqui em Portugal, ali na Castanheira do Ribatejo, alguém estava a orar na madrugada, na noite, quem sabe durante a manhã estava a orar por si, e você foi arrastado para aqui, não por mão de homem, não por o seu próprio entendimento, não pelo seu próprio conhecimento, mas pelo próprio Espírito Santo de Deus, para você ter uma nova vida, uma nova esperança, uma nova alegria em Cristo Jesus. Enquanto Pedro estava ali, naquele lugar preso, alguém estava a orar pelo aquele homem. Alguém estava a orar pelo aquele homem de Deus. Por mim oraram, por ti também oraram. Mas a oração, ela transporta a luz para dentro do cárcere. E enquanto eles oravam, enquanto aqueles homens e mulheres, eles oravam na casa de Maria, mãe de Tiago, que tinha sido morto, mãe de João, enquanto eles oravam ali naquele lugar, naquela casa, que fizeram daquela casa um lugar de culto, fizeram daquela casa um santuário, algo de extraordinário iria acontecer dentro do cárcere. Enquanto você ora, quem sabe na sua casa, enquanto você ora, quem sabe aqui pela manhã ou pela noite, enquanto você ora no monte, quando você vai àquele monte orar, e você está a clamar a Deus, está a clamar por mudança por algum amigo, por algum familiar, está a clamar por mudança para o seu marido, para a sua mulher, está a clamar por mudança para o seu patrão, para aqueles que estão lá fora, para aqueles que estão longe ou perto, enquanto você está a clamar no mundo espiritual, a guerra ela começa a se intensificar, e quando essa guerra ela se começa a intensificar, uma guerra espiritual entre o bem e o mal, uma luta descomunal entre Deus e as trevas, ela começa a ser operada nas áreas espirituais, e a batalha ela começa a ser intensa, as trevas a quererem segurar homens de Deus, a querer segurar ministérios, a querer segurar homens e mulheres que têm um futuro brilhante na casa do Senhor, mas Deus com os seus anjos ao seu derredor começa a lutar em prol de cada um de vocês, em prol de cada um daqueles que vocês desejam a vitória, e começa a resgatar, a trabalhar para que esses homens venham para a casa de Deus para conhecer uma nova história para a sua vida. A oração da igreja, o choro da igreja, leva a transportar a sua luz para dentro da prisão. Quando aquela igreja ela começa a orar, diz a palavra do Senhor que o anjo do Senhor iluminou aquele cárcere que era úmido, aquele cárcere que não havia esperança, aquele cárcere que já se avizinhava a morte, já havia o cheiro do sangue da morte, aquele cárcere que
já não havia qualquer futuro. Quantos de nós, irmãos, já estivemos nessa situação? Quantos de nós que estão, quem sabe, nas suas casas, ainda estão nessa situação, onde você não tem esperança, onde você pensa que não tem um futuro, onde você olha para si, ou vê-se muito novo, ou vê-se muito velho, ou quem sabe, acha que não tem um futuro para a sua própria vida. Mas saiba de uma coisa, meu querido irmão, a igreja, ela ainda continua a orar, e enquanto a igreja de Deus, ela continuar a orar na terra, a luz, ela vai à sua prisão, ela vai ao seu lar, ela vai ao seu trabalho, ela vai onde você menos espera, para trazê-lo para uma nova vitória e para uma nova história, irmãos. Mas a palavra do Senhor diz que o anjo do Senhor visita ali a prisão, e Jesus vai tocar a Pedro, vai despertar a Pedro e vai fazer com que ele se levante. Quantas vezes você foi tocado? Quantas vezes Deus te despertou? E quantas vezes Deus te disse: levanta-te dessa mesmice, levanta-te desse mesmo pensamento de derrota e levanta-te para uma nova vitória. Quantos de nós estamos na casa do Senhor, quem sabe há 5, 10, 15, 20 anos, 25 anos, e achamos que a promessa, ela não está sobre a nossa vida. Achamos que o ministério que um pastor tem, um evangelista tem, um presbítero tem, quem sabe, não é para nós. Saiba que esta vitória, este ministério é para ti, vaso de honra. Tu és vaso de honra na casa de Deus. Tu és vaso de honra para Deus. A oração, meus irmãos, ela quebra cadeias. Quando o anjo visita, e quando o anjo toca, desperta e levanta a Pedro, as cadeias, elas caem sobre a terra. As cadeias que prendiam os seus pés, que prendiam as suas mãos, elas pura e simplesmente, elas caem sobre a terra. Pedro dormia entre 2 soldados. À sua frente estavam outros 2 soldados do lado de fora da porta, de frente para eles. E conforme o anjo adentra dentro daquele lugar, porque o Senhor é onipresente, onisciente, e o Senhor adentra dentro daquele lugar, dentro da prisão, e que toca a Pedro, e que ele manda se ajeitar, que ele manda se levantar, que ele diz que ainda havia esperança. E diz que as cadeias, elas caem dos seus pés e caem das suas mãos. E quando elas caem sobre a terra, irmãos, diz a palavra do Senhor que Pedro, mesmo não acreditando, achando que era uma visão de Deus, ele começa a sair daquele lugar por milagre. Quantos estão lá fora, nas drogas, perdidos, abandonados, na prostituição, meu querido pastor Sâncio Soares, há 20, 30, 40 anos. Mulheres que, se você olhar para elas, elas não têm fisicamente, visivelmente esperança. Mas estando aprisionadas, se o Senhor chegar ali, naquele meio, no meio do mato, no meio de uma casa, e chegar ali para soltar aquela mulher ou aquele homem das garras de Satanás, as suas cadeias, elas vão ter que cair por terra. As cadeias que prendem as suas mãos, os olhos que têm como escamas, os olhos tapados, os ouvidos que nunca ouviram a palavra do Senhor, tudo vai ter que ser aberto para Deus. Todo o seu entendimento vai ter que dar lugar para a palavra do Senhor. Tudo aquilo que estava cheio da carne, cheio do mundo, vai ter que ser como que despido, e vai ter que adentrar o Espírito Santo dentro daquela pessoa, dentro daquela alma, para a transformar, e vai libertá-la das cadeias, e vai trazê-la para um novo mundo, vai trazê-la para uma nova esperança, vai trazê-lo para impactar, quem sabe, nações, para fazer aquilo que você está a fazer nesta noite, que é glorificar ao Pai, é glorificar e acreditar no Espírito Santo, e saber que ainda há esperança.
Ainda há esperança, irmão. Ainda há esperança. A oração, ela cega os teus inimigos. Enquanto a igreja ora, o teu inimigo fica como cego. A igreja, ela orava. O anjo do Senhor caminhava à frente de Pedro. E conforme o anjo do Senhor Jesus, eu creio que seja Jesus, ele caminhava à frente do Pedro, as portas elas iam se abrindo. As portas elas iam se abrindo dentro das prisões, até que ele sai para fora, passando pelos soldados. Irmãos, soldados não acordaram. O inimigo não acorda porque é Jesus. O inimigo não pode mexer contigo quando Jesus ele está na tua vida. O inimigo até pode se levantar e tentar ser ousado, mas existe um que é mais ousado do que os ousados, e ele, quando tem que passar, ele leva o seu servo pela mão direita e vai caminhando para a vitória, rumo à vitória, e dizer: meu filho, eu ainda tenho história para ti, eu ainda tenho um novo começo para ti. Jesus ele partiu há 11 anos. Eu fui há 11 anos para o pé do Pai, mas tu na terra ainda tens muito o que fazer, porque a promessa é para tu morreres velhinho. Irmãos, ele começou ali a caminhar e Jesus como que a dizer: tu ainda tens esperança. Há muitos que se afastaram do Evangelho, há muitos que se entregaram ao mundo. Há muitos que os seus pais os levavam em pequeninos para o berço evangélico, para ouvir a palavra do Senhor, e de um momento para o outro se perderam, de um momento para o outro se esqueceram da palavra do Senhor. Passaram-se 20, 30 anos, mas Jesus diz: eu vou à tua frente para tu venceres, ainda vais cumprir o chamado para o qual eu te trouxe para este lugar. Aleluia, Senhor Espírito Santo. Meus queridos irmãos, a oração leva diretamente para a casa de Deus. Diz a palavra do Senhor que quando eles chegaram à rua, diz mesmo literalmente a rua, o anjo o deixou naquele lugar, sabendo que ele já estava salvo. Pedro, ele como que acorda, ele pensou que estava a sonhar ou a ter alguma visão. E ele começa a percorrer a rua até chegar à casa de Maria e bater à sua porta. Minha querida irmã Dorcas, quantos, minha querida irmã Wilkia Mendes, pregadoras do Evangelho, tanto a irmã Dorcas como a minha querida irmã Wilkia Mendes, quantos estavam presos, quantos foram soltos, quantos Jesus lhes deu a opção de escolherem entre o bem e o mal. Pedro poderia escolher pura e simplesmente fugir para uma terra distante, sabendo que estava a ser perseguido pelo inimigo. Ele sabia que no dia a seguir ele iria morrer, na manhã seguinte ele iria morrer. Ele poderia fugir, mas ele foi ao de encontro onde havia a verdadeira oração. O inimigo, ele pode tentar te levar, ele pode te desprezar uma vida inteira, mas tu tens que reconhecer uma coisa: quando Deus te chama, não podes ir pelo teu próprio caminho, não podes obedecer à tua própria carne, àquilo que tu estás a pensar da tua própria mente. Tens que obedecer ao chamado de Deus, tens que obedecer à palavra do Senhor, tens que obedecer ao Senhor Espírito Santo e a ir ao de encontro onde ainda se ora, onde ainda se busca, onde ainda se clama, onde ainda se chama pelos filhos de Deus. Você está aqui porque sabe que esta casa é uma casa de oração. Você está aqui porque obedeceu um chamado não de homem, mas obedeceu um chamado do Espírito Santo de Deus. Pedro, ele foi impelido pelo Senhor Espírito Santo, tocado pelo Senhor Espírito Santo, como que ele ouvia uma melodia. Ele ouvia como que uma melodia a orar, a buscar ao Senhor, a interceder. Irmãos, uma multidão lá fora está a ouvir esta melodia. Quando você ora no monte,
A melodia, ela chega às casas, a melodia de Deus, não é a melodia mundana. A melodia de Deus, a oração, a intercessão, a busca, a entrega, ao entregar a sua própria vida por amor a esta causa, que é Jesus Cristo de Nazaré, não para o homem, mas para Deus. Quando você começa a ouvir este clamor, quando você começa a ouvir este amor, esta verdadeira melodia de Deus, meus queridos irmãos, está a chegar uma multidão. Está a chegar uma multidão, irmãos, que está lá fora e que está em agonia, que está desprezada e que está a ouvir a oração que se está a fazer ao Senhor. Está a ouvir a intercessão, está a ouvir o louvor, está a ouvir a entrega, está a ouvir a sua dedicação. Você, meu irmão, não é um homem qualquer. Você é um exemplo na obra de Deus, onde quando você está aqui, você é um exemplo para cada homem, mas quando você sai a partir daquela porta, você continua a ser um exemplo da casa do Senhor. E essa multidão, ela está de olhos postos em si, e está a ouvir o seu chamado, e a ver o seu chamado, e a ver aquilo que irá acontecer na sua própria vida. Eu agradecia que a igreja se colocasse de pé, em nome do Senhor Jesus. Irmãos, foram muitos os homens que intercederam e oraram a Deus. Elias, ele orou e Deus mandou fogo do céu. Josué, ele orou e o sol, um dia de batalha, ele para. Qual é a sua batalha? É necessário o sol parar para que você vença essa luta que você trava há 30, 40 anos? Se você orar como Josué, tiver a fé que Josué tem, o sol também vai parar por causa de ti, para tu venceres a tua própria batalha. Você ora para quem? Você ora para desejar algo diferente na sua vida, para buscar, para interceder, para clamar. Clame, continua a clamar, continua a buscar ao Senhor até aos últimos dias, pois Deus tem uma grande vitória para a sua vida. Eu agradeço esta minha oportunidade. Esta foi a palavra que Deus colocou no meu coração para mim e também para cada irmão que está aqui neste lugar. Neste momento, eu chamo o meu querido